Se existem duas expressões que podem ser relacionadas ao futebol, são paixão e fanatismo. Paixão pelo time do coração, capaz de nos fazer chorar e sorrir, às vezes na mesma partida. Fanatismo a ponto de nos isolarmos em caso de derrota, xingarmos o atacante que perdeu aquele pênalti e prometermos nunca mais voltarmos ao estádio. E voltamos muitas outras vezes. E quando a paixão pelo futebol mexe com uma cidade inteira, dividida entre o Alviverde Guarani e a Alvinegra Ponte Preta, a gigante Campinas pulsa de maneira diferente quando esse duelo entra em campo. Pais e filhos, marido e mulher, chefe e funcionário, irmãos, amigos, desafetos. Ninguém fica indiferente quando o derby começa, muito menos depois que ele termina. O clássico é um verdadeiro patrimônio. O tradicional derby entre Guarani e Ponte Preta foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Imaterial de Campinas. A aprovação ocorreu durante reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município. O encontro contou com a participação de conselheiros, representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da sociedade civil, entidades e membros dos dois clubes de futebol. E as pessoas estão muito acostumadas a ver o patrimônio olhando como prédio, né? Arquitetura, prédios antigos, coisas que são, vamos dizer assim, que são materiais, né? Arquitetura, estátuas e tudo mais. Mas dentro também do que a gente precisa preservar é o imaterial, é a memória que qualquer manifestação da nossa sociedade gera nas pessoas. Então, como que funciona, né? Nós temos as proposições de várias coisas que são os símbolos da cidade. Então, eu vou citar um exemplo. A Orquestra Sinfônica é um patrimônio imaterial. Por quê? Porque ela representa como essa Campinas se enxerga, né? Como é que a Campinas se vê tendo uma orquestra e tudo mais. E o derby surgiu nesse contexto. É uma rivalidade que ultrapassa os campos e que tem um histórico, né? Então, a gente, como Secretaria de Cultura, a gente estuda a nossa técnica, né? A gente tem uma técnica que estuda isso. Ela faz entrevistas, ela lê toda a bibliografia para poder tentar justificar a importância de fazer esse registro imaterial. A proposta de reconhecimento foi embasada em um estudo conduzido por Marcela Bonetti, especialista cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. A pesquisa envolveu entrevistas, coleta de depoimentos, levantamentos documentais e bibliográficos, além de visitas técnicas aos clubes. O estudo utilizou a torcida como categoria social central, considerando sua atuação como elemento vivo da prática cultural que se mantém ativa e revigorada ao longo das décadas. Quando a gente fala de patrimônio material, a gente pensa em restauro, em ter aquele cuidado com a preservação das paredes, da volumetria, das fachadas. O patrimônio imaterial, existe uma coisa que logo depois que a gente faz o registro, que a gente precisa iniciar, é um processo que se chama salvaguarda. E a salvaguarda, a gente cria uma comissão, nessa comissão tem pessoas da secretaria e, no caso do derby, dos dois times. Porque a Ponte tem um memorial da história dela, o Guarani tem um memorial da história dele, mas agora cabe à nossa secretaria a gente pensar quais são as ações que a gente tem que fazer para que a população entenda o que é esse patrimônio e que ele esteja perene, eterno, para as futuras gerações. Porque o que a gente faz quando a gente faz um registro imaterial é querer perpetuar para as futuras gerações, para que elas conheçam que isso existe em Campinas e que pode ser que um momento a gente nem tenha o derby como jogo. Quando eles estiverem em divisões diferentes, não haverá derby. Mas que a memória e o registro de tudo que se passou
seja preservado e levado para as futuras gerações. O primeiro derby aconteceu em 24 de março de 1912, com um resultado desconhecido. O primeiro confronto com cobrança de ingresso foi registrado em 24 de outubro de 1915, no Hipódromo de Campinas, com vitória do Guarani por 1-0. No segundo jogo, no mesmo local, a Ponte Preta venceu por 2-1. Desde então, os encontros entre os dois clubes se tornaram parte fundamental da cultura campineira. Mais do que um jogo, o derby é um marcador da identidade da cidade. Ele atravessa gerações e compõe a memória coletiva dos moradores. Famílias inteiras guardam lembranças dos clássicos com histórias que vão além do futebol. Festas, encontros, brigas, reconciliações e tradições familiares. A oralidade é um dos pilares dessa herança. Torcedores mais velhos contam suas experiências aos mais jovens, criando uma linha afetiva contínua. Tanto é que a gente convidou os dois times para estarem presentes lá, né, no dia da votação. E aí, nossa, já as falas dos próprios conselheiros, que são super sisudos e sérios, eles queriam manifestar o voto e já falar de que time que eles torciam. Gente, não vamos entrar nessa, porque aqui a gente está para ressaltar justamente a importância que tem, né? E eu acho que daí, legitimamente, cada um tem o seu time. Mas a gente tem que tomar esse cuidado aí, porque é importante também a gente ter esse... até eu vi que o prefeito fez uma postagem que estavam falando para ele ou esse ou aquele, né? Então, aqui das disputas agora... e aí perguntaram para ele, Ponte ou Guarani? Ele, pelo amor de Deus, os dois, não vai me colocar numa enrascada, né? Porque realmente tem uma rivalidade eterna. Guarani e Ponte Preta contam com um vasto histórico de conquistas, vitórias, jogadores revelados que brilharam no clássico e depois despontaram para o mundo. Eu tenho certeza que muitos que passaram aqui pelo Guarani não entenderam o que esse clube representa, o que essa camisa representa. Isso aqui é pesada demais, é uma camisa de títulos, uma camisa que revelou grandes craques para a história do futebol mundial. As futuras gerações também mostram que, independente da competição ou divisão que estejam disputando, Ponte Preta e Guarani já estão gravados nos corações campineiros. E pais e mães, e toda a torcida da Ponte, longe ou perto, oramos por Papai do Céu e torcendo para cada um de vocês. Obrigado, Jesus, por ter nascido ponte pretano. O patrimônio imaterial é composto por práticas, saberes, expressões e celebrações que dão identidade a um povo e fortalecem o sentimento de pertencimento de uma comunidade. Em Campinas, esse tipo de patrimônio é protegido desde 2013, por meio do Programa Municipal de Patrimônio Imaterial. O próximo capítulo deste patrimônio, Ponte Preta e Guarani, já tem data marcada. Será no sábado, dia 2 de agosto, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia.